A gente vai falar nas aulas a partir de agora dos níveis de ensino. A gente vai ver como que os níveis de ensino funcionam, como que é o processo de divisão em termos de carga horária. Então, a gente vai trabalhar esses itens aí a partir de agora. A gente vai começar pelo ensino médio, basicamente é onde a gente mais vai atuar. A gente pode atuar no ensino fundamental também, a gente pode atuar no ensino superior, a gente pode atuar no EAD, na educação de jovens e adultos, na educação especial. A gente pode estar atuando em todos esses pontos aí da licenciatura. Mas o ensino médio, ele basicamente ele é um pouco mais valorizado em termos de investimento, mesmo que para a nossa questão aqui, para a gente, para o nosso país, ainda tem uma desvalorização muito grande. Mas quando a gente vai dar uma olhadinha aí, por exemplo, no setor privado, o ensino médio tem uma relevância muito maior do que os outros níveis de ensino, mas que também são considerados. A gente vai falar hoje, então, dos itens para o ensino médio aí. Então, a gente vai ter esses processos de divisão, esse processo aí de universalização, que é quando a gente teve o nosso processo de manter o ensino médio como algo que seria direito de todo mundo, seria gratuito, teoricamente obrigatório, então todo mundo deveria atuar. Ninguém vai estar ali obrigando vocês a fazer ensino médio, certo? A menos que vocês precisem disso para se candidatar a um emprego, alguma coisa assim, uma vaga. Então, é muito comum a educação de jovens e adultos estar ligado a isso, de alguém que não tem ensino médio, ele tem essa universalização de ser enviado aí para todo mundo, mas nem sempre todo mundo tem acesso ou todo mundo segue aí todos os anos aí das etapas do ensino médio. Ele é um direito público aí, na postura da direito público subjetivo. É um direito, mas nem todo mundo tem acesso, por questões sociais que podem ocorrer nas regiões, na região em que aquelas pessoas estão inseridas, ou por questões de, por exemplo, aqui para a gente não acontece, mas se a gente for nos extremos do país, a gente tem momentos em que alunos ficam meses, ficam um ano completo sem ter determinadas disciplinas, justamente por essa falta de demanda, falta de professores, por aí vai. Então, é um direito público, mas a gente tem muitos problemas acontecendo aí com a oferta. Mesmo sendo direito, infelizmente, aí é um pouco subjetivo a função, né? Ele realmente funcional. A gente não tem aí um processo, para todo o processo de universalização, eu vou ter realmente ele para todo mundo aí. A gente vai ter esse processo progressivo, então a gente necessariamente tem que ter essa passagem aí pelas etapas, então, primeiro, segundo, terceiro ano, a gente vê essa progressão acontecendo. Acho que está na sala em algum local, mas tem processos em que pode ocorrer as DPs. Não sei se nas escolas que vocês atuaram aí, ou que vocês fizeram ensino médio, vocês viram um DP acontecendo, a dependência acontecendo, mas está previsto na legislação, mas nem sempre a junção de direção de professores acabam mantendo esse item aí. Ou jogam o aluno, simplesmente lança esse aluno aí e vamos seguir adiante. Mas está previsto. Com a LDB aí a gente começou a tornar esse ensino um pouco melhor. A gente começou a ver que dá para deixar ele mais universal quando a gente começa a pegar o ensino médio e jogar ele em outros ramos. Por exemplo, eu pego o ensino médio e jogo para o EAD. Pego o ensino médio e jogo para a educação de jovens e adultos. Pego o ensino médio e jogo para a educação especial. Então, o que é isso? É a gente levar mais acesso a populações que ainda não tinham. Então, levar o acesso ao ensino médio para esses indivíduos aí, para essas pessoas. Então, isso melhorou muito aí a forma de universalização aí do nosso ensino médio. Então, basicamente, aí, é um direito que cada um tem. O Estado tem o dever de oferecer. Só que é difícil, porque a oferta a gente tem. Tem o ensino médio ali. Mas ele não atende todas as classes sociais, ele não atende todos os
os níveis de organização de família. Então, isso infelizmente, a gente não consegue atender. Vocês vão ver que tem muita evasão por questões sociais, por questão financeira, realmente, que o aluno acaba simplesmente evadindo, saindo, que tem que trabalhar, que não tem condições de se manter aí. Então, por exemplo, eu posso falar para vocês, olha, gente, vocês vão ter aula agora e vão concluir o curso até no fim do ano, certo? Então, vocês vão escolher, ou termina o curso até o fim do ano, ou vocês comem em casa. Então, vocês vão ter que escolher entre uma coisa ou outra. Então, não adianta a gente falar que eu consigo fazer vocês terminarem o curso, sendo que vocês têm um problema muito maior em casa. Não adianta eu dar a oferta do ensino médio para as pessoas se as pessoas não têm o que comer, que elas precisam sair para trabalhar, precisam colocar os jovens, as crianças aí em processo de trabalho também. Então fica difícil da gente falar em direito, em universalização, quando a gente tem esses fatores sociais acontecendo aí, quando eles estão presentes. Então a gente começa a ver que tem mais coisas acontecendo além do que a gente percebe. Em termos aí de responsabilidade do ensino médio, a rede privada, mesmo a rede privada ela sendo muito autônoma, ela podendo seguir vários processos, por exemplo, pode seguir um processo de ensino, siga o objetivo, siga o ângulo Bernoulli. Então, tenho sistemas de ensino, sistema de produção de material aí, que é utilizado pelas escolas privadas. Mas, mesmo assim, elas precisam seguir um critério de qualidade. Então, em termos de disciplinas que são oferecidas, número mínimo de carga horária, então tudo isso a gente precisa. Por exemplo, vamos pegar o curso de vocês, pegar a biologia aí. O curso de biologia de licenciatura é um curso que precisa de no mínimo 2.800 horas. Então, a gente não pode ter nenhum outro curso de ciências biológicas que trabalhe com menos de 2.800 horas. A gente não pode. Se a gente tiver isso e a gente mandar registrar um diploma desse, simplesmente a gente não aprova, porque está longe da normativa, não está funcionando. O curso de vocês, a gente trabalha com 3.200 horas, que é a carga horária do bacharelado. Então, se a gente estiver atuando dentro das esferas do biólogo aí, a gente atua tranquilamente graças a essa carga horária. Por isso que a gente não reduziu. Então, isso que as questões de normas, de pré-requisito, independente de ser privado, independente de ser rede pública, aí, a gente vai precisar seguir. A gente pode achar, ter formas diferentes de atuar. Então, igual a gente está usando o EAD aqui agora, é uma forma que a gente está utilizando para passar esse conteúdo. A gente pode, por exemplo, mudar o esquema de apostila. A gente pode comprar, por exemplo, o curso de Ciências Biológicas, existem sim empresas que trabalham no desenvolvimento de material, desenvolvimento de apostilas para venda realmente para as escolas, para as faculdades aí. A gente pode adotar isso. E eu paro de produzir apostilas e só mando esse conteúdo para vocês. Posso fazer? Eu posso. É um sistema de ensino. Mas aqui a gente tem autonomia, na maioria das escolas a gente tem a autonomia entre os professores que atuam dessa maneira aí. E bom, a gente vai ter aí para a rede pública vários eventos aí em termos de oportunidade que a gente precisa dar para essas pessoas aí. Então a gente tem, por exemplo, se a gente considera a educação de jovens e adultos. Isso foi algo muito grande que chegou para a gente e que garantiu para quem saiu do ensino médio, ou para quem por algum motivo parou e quis retornar, quer concorrer a uma vaga de emprego, que dependa do ensino médio. Isso acabou dando muita oportunidade para essas pessoas. Então a gente começou a ter uma assistência muito grande aí, quando a gente começou a ter o ensino médio sendo um pouquinho mais difundido, um pouquinho mais a oferta ser um pouquinho melhor. A gente tem eventos que ocorrem no processo de avaliação e de supervisão, então isso vai acontecer. Então, a gente vai ter a Avaliação Nacional da Educação Básica, então a gente tem essa avaliação que vai estar basicamente de olho no que está acontecendo na escola, de olho no que está acontecendo nos colégios, então isso tudo a gente tem um controle sobre isso. Tem a utilização do próprio Enem,
Então, o Enem pode ser... funciona tipo o ENAD. Nossa, falando em ENAD, meu Deus. Nossa senhora, eu estava esquecendo de ENAD. Esse coronavírus está acabando com a gente. Principalmente com essa questão do ENAD. Mas, enfim. Então, a gente tem o Enem, que funciona como o ENAD aí, que pode ser um indicativo para a gente conseguir avaliar em como está o andamento do ensino médio. É uma forma, é um termômetro muito bom para a gente. As direções normalmente ficam muito de olho nisso. Então, normalmente segundo ano já faz Enem. Então, segundo, terceiro já fazem o Enem aí e conseguem, a gente já consegue ver como está o andamento aí do colégio. Uma coisa que é legal, não sei se vocês já viram aí, mas, por exemplo, se vocês fazem o Enem aí no segundo ano, consegue uma nota muito alta, você já consegue eliminar o terceiro ano tranquilamente. A gente já teve aluno aqui no Santa Luzia que fez isso. A menina conseguiu uma nota muito alta, conseguiu medicina e no segundo ano. Estava no segundo ano já conseguiu eliminar o terceiro aí já entrou direto. Então é uma maneira muito bacana aí que a gente tem de estar avaliando o ensino médio, de como o ensino médio pode estar sendo avaliado por essas questões. Para a supervisão, a gente pode ter a supervisão que ocorre de uma maneira mais municipal. Então, os municípios acabam tendo uma vistoria muito boa, mas essa supervisão nem sempre acontece continuamente. Então, normalmente eu tenho 1, 2 vistorias sendo feitas e normalmente isso não retorna. Então, isso é um probleminha que pode acontecer, sim. Não é algo que vai ser, essa vistoria, essa supervisão, não vai ser algo que vai estar sempre presente aí, não. A gente vai estar falando para essas questões de ensino médio em termos dos objetivos. Então, quais seriam os objetivos que a gente vai conseguir alcançar quando a gente fala do sistema das finalidades do processo aí para o ensino médio. Quando a gente fala do ensino médio, então ela seria uma etapa básica que a gente vai ter aí. Tem uma duração mínima de 3 anos, então isso a gente já tem como uma prerrogativa para a gente. Tem exceções, certo? Pode durar menos que isso. Tem escolas que adotam um sistema diferente. Por exemplo, na educação básica pública, ensino fundamental, ensino médio público, os conteúdos de biologia são divididos aí de 1º a 3º ano. Quando a gente tem as particulares, normalmente elas fazem um esquema diferente. Tem um número maior de aulas e todo o conteúdo a gente vê no 1º e no 2º ano, e no 3º ano todos aqueles conteúdos retornam. Então é uma maneira aí de melhorar o aprendizado dos indivíduos aí. Isso facilita bastante aí quando a gente está falando desse processo de transmissão desse conhecimento aí. Quando a gente vai ter para o ensino médio aí, em termos de função, a gente vai ter como a preparação básica do indivíduo para o trabalho. Então, aí seria... Oi. Eu achei que você estava dormindo. É porque tá parado. E pra falar a verdade, eu até printei a tela para te mandar depois. Eu achei que você estava dormindo. Entendi. É porque você tá só dormindo aí. Não, quando você abre a apostila, fica a última tela e ficou com o teu olho fechado. Eu achei que você estava dormindo. Mas enfim. Não, fica só seu rosto com o olho fechado, dormindo. Eu já printei aqui, depois eu te mando pra você ver como é que ficou. Ah, entendi. Não, mas tranquilo. Achei que tava dormindo, mas então que bom. Seguindo aí. Sim, tá. Não. A gente vai ter aí como mais funções aí do ensino médio, como os eventos que a gente tem todo o processo de aprimoramento de tudo que já aconteceu, né? De desenvolvimento de tudo que a gente já tem, de todo o processo que ocorreu com o indivíduo no ensino fundamental, no 1º, 2º, 3º ano. Então a gente acaba aprimorando o indivíduo como pessoa, realmente.
Então, as questões de moral, as questões de ética, tudo isso já acontecem aí quando a gente fala desse processo do ensino médio. É no ensino médio que todas as questões técnico-científicas acontecem. Então, é um momento aí em que a gente vai ter, basicamente, os alunos tendo um contato melhor com o ensino das disciplinas, com as questões técnicas das disciplinas. Pode acontecer de uma utilização de aulas práticas, já acontecer nesse momento. Então, já é algo bem bacaninha que já acontece aí para o ensino médio. A gente tem, basicamente, uma carga horária de 800 horas. Eu tenho 800 horas aí para o ensino médio e com basicamente 200 dias letivos aí, com uma duração mínima de 300 anos, de 3 anos. Quando a gente fala desses 200 dias letivos, a superintendência já liberou isso daí. A gente não tem mais 200 dias letivos, graças à questão aí do coronavírus. Então, não dá para a gente ter 200 dias letivos com todos esses problemas que a gente está tendo. Então, infelizmente, 200 dias letivos não vão acontecer, certo? Mas a gente precisa cumprir as 800 horas. Parte dessas 800 horas aí vai ser pelo sistema EAD, então pela essa forma que a gente está utilizando. A educação básica tem um portal também que vai ser utilizado, então a educação pública vai conseguir avançar bastante aí também. Não sei se os professores vão adotar, né? Por exemplo, na privada a gente teve muita resistência de alguns professores que não tinham tanto contato aí com tecnologia, então aí teve que adaptar de uma maneira muito grande. Então isso é uma resistência que também a escola pública vai ter, com certeza. Mas é a maneira que tem e é a maneira que a gente vai utilizar para não perder ano, não perder semestres aí. A gente vai ter uma organização em séries anuais, então isso é comum. Pode acontecer de algumas escolas adotar um regime semestral, que é o que a gente usa, ou um regime de ciclos, que são os quadrimestres ou bimestres. Então, tudo isso é um sistema de divisão, e isso é estipulado por regiões, né, por superintendências aí. A gente tem a obrigatoriedade do ensino, então isso é algo que já está vindo desde lá de trás. A gente tem uma avaliação, isso é ruim. Todo o processo avaliativo que a gente tem, que é o mesmo que a gente usa na faculdade, é esse sistema avaliativo aí, contínuo e cumulativo. Então, continuamente a gente está avaliando vocês e a gente está sempre acumulando essas notas, acumulando aí o desempenho para a gente ter os eventos de aprovação e por aí vai. Só que nem todo mundo é avaliado da mesma maneira, né? A gente percebe que tem alunos que conseguem, que se desenvolvem melhor, por exemplo, a gente conversando com o aluno, você vê que ele conhece do assunto, mas chega numa prova escrita, não vem. Chega numa prova escrita, não consegue. A gente começa a ver que o nosso sistema de avaliação ele é falho. A forma que a gente usa aí, realmente ela é falha. Para aprovação, 75%, já é algo que está difundido aí para todos os lados, então isso é bom. Anteriormente esse valor era bem baixo, era lá para 60%, 50%, que isso era ruim pra caramba, mas agora a gente tendo aí um total de 75% em termos de conteúdo, em termos de frequência, isso já ajuda bastante aí para o nosso processo de ensino. A gente vai ter aí todo o processo de relação com o número de professores, uma coisa que não acontece, isso não acontece. Por exemplo, deve ser assegurado para os professores aí que eu tenho uma relação, por exemplo, uma proporção de número de alunos por professor. O ideal é eu ter 20 alunos por professor. Não acontece isso. Eu tenho 20 alunos por fileira dentro da sala. Então, isso não acontece mesmo. A gente tem eventos de superlotação acontecendo e isso não dá para a gente evitar aí. A gente tem a nossa base nacional comum do ensino médio aí, que vai estabelecer todos os itens, então tem aí na apostila para vocês, em termos de disciplinas, em termos de atividades, então tudo isso aí é algo que a gente tem, que está batendo de frente aí com o BNCC, então a gente ainda não sabe se vai realmente se manter, o que vai acontecer com essas brigas que a gente está tendo, essas reformas que a gente está tendo na educação básica, então vamos aguardar para ver até onde que isso vai. Para os processos aí de ensino, a gente começou a ter uma
uma ampliação muito bacana em termos de conceitos que não eram trabalhados dentro da escola, por exemplo, a questão da população negra não acontecia, não era difundida. Ana Paula não está ouvindo a gente. Por que a Ana Paula não está ouvindo a gente? Vocês estão me ouvindo? Bruna está ouvindo. Vai, está ouvindo só a Ana Paula. Ana Paula não está ouvindo? Ué, a Ana Paula não está ouvindo. A Lívia está ali, a Lívia está ali. Ué, Ana Paula, não sei por que você não está ouvindo. É daí. Daqui está tudo ativado. Sim. Mas, gente, sempre tem. Alguém manda um WhatsApp aí para ela. A gente vai ter as metodologias que são utilizadas aí dentro da educação básica. Basicamente, a gente está tentando buscar maneiras em que a gente consiga atuar no ensino e que consiga ter o estímulo dos alunos, consiga estar estimulando os alunos aí. Então, são maneiras que a gente tem que trabalhar, são maneiras que a gente vai ter que buscar aí. Dentro da LDB, com todos os processos aí do BNCC, a gente tem a divisão, certo, dos conteúdos aí. A gente vai ter a questão de linguagem de códigos, tecnologias, então isso a gente já conhecia, a ciência da natureza, a matemática e suas tecnologias aí, ciências humanas. Então, todos esses processos de todas essas grandes áreas aí, a gente teve uma divisão mais bem acentuada aí, e é o que a gente trabalha, é o que a gente explora, basicamente. O BNCC, basicamente, ele vai compor aí 75% da carga horária do ensino médio, então 1.800 horas, então isso é muita coisa, certo? E ele vai estar envolvendo aí essas disciplinas e esses conteúdos aí. A LDB ela vai estabelecer para a gente que o aluno que está nesse processo do ensino médio aí, ele está pronto, ele está apto para entrar nas atividades de profissões técnicas, de profissões tecnicistas aí. Então, entrar em ensino técnico, entrar em cursos técnicos aí para seguir a carreira, para entrar no mercado de trabalho sem a necessidade de entrar para o mundo acadêmico aí. Nesse caso, a gente tem um problema, porque entra em discussão o que é melhor. É eu entrar para o mercado de trabalho ou é eu entrar para a educação superior? Um é melhor do que o outro? Uma escolha é pior do que a outra? Então, essas discussões, elas ainda acontecem aí. Se a gente tiver um ensino médio totalmente voltado para a questão técnica, será que os alunos ainda vão ter essa visão para o ensino superior? A gente não sabe. Então, são alguns probleminhas que ainda estão presentes e que a gente precisa achar maneiras de controlar. Por ensino médio, tem as questões da educação para jovens e adultos e o ensino à distância também. Então, isso são eventos. Essa aula ela é um artigo sobre ensino médio. Então, eu mando o artigo para vocês, que vocês podem ler lá, conseguem ver mais itens ali. A Ana Paula ainda não está conseguindo ouvir a gente. Eu já ativei o som de todo mundo. Tá tudo certo. Ai, gente, tem a dó. Ninguém odeia ninguém. Vamos seguindo aí. Melhor do que abaixo, tá tudo certo. No próximo você vai com 20, faz assim. Eita. Tá ouvindo, Ana Paula? Ué, mas não tô entendendo. Você ligou o áudio. Ué? Não, tá certo. Vamos seguindo aí para não travar de novo, então. A gente vai ter aí a lei estabelecendo muito bem as questões da educação de jovens e adultos no ensino médio. Então, isso está presente para a gente, sim. Então, aqueles que não tiveram acesso, que passou da idade, ou que quer dar continuidade para o estudo, aí, porque saiu em algum momento aí do ensino médio, isso é uma
foi um programa muito bom, uma iniciativa muito boa aí. Tem algumas modalidades, então são os cursos presenciais ou alguns exames. Existe compra de diploma? Existe, certo? Existe compra de diploma do ensino médio. É algo totalmente ilegal, mas que é um mercado que, por incrível que pareça, ele acontece, certo? A gente ainda não sabe muito bem as premissas disso, como que isso é realmente feito, mas existe sim esses eventos acontecendo aí. Mas a educação de jovens e adultos está aí para cumprir o seu papel e a gente não ter esses problemas aí não. A gente vai ter a educação à distância como um mercado muito bom, que está em crescimento aí para a gente. Por exemplo, agora, a gente está tendo que fazer essa aula via o Zoom aí. E se você, antes dessa pandemia, se você fosse lá no Mercado Livre comprar uma webcam, vocês iam comprar por uns 50 reais, 60 reais uma webcam. Eu fui dar uma olhada numa webcam para eu parar de usar o celular para não matar minha bateria. Tá 300 reais uma webcam. Tipo, por quê? Porque a gente tem valorização do ensino à distância. Então, a gente começa a ver que todos essas ferramentas, elas agora estão super valorizadas. Então, a gente começa a ver que esses aplicativos de reuniões estão melhorando cada vez mais, já para conseguir ganhar um mercado. A gente vê que equipamentos aí estão aumentando o preço para ter mais mercado. Então, infelizmente, é algo que a gente não consegue controlar. Mas a educação à distância está acontecendo. Ela é confundida com uma educação de baixo custo, certo? Então, ela tem uma visão muito ruim sobre ela. Para seguir na educação à distância, a gente precisa de uma disciplina gigantesca. Certo? A gente precisa ter muita disciplina para conseguir se manter em um sistema de educação à distância aí. Mas é algo que está em avanço e que a gente vai conseguir chegar de uma maneira bacana aí. A gente tem os docentes aí que atuam no ensino médio, eles devem possuir formação superior. Então, se eu estou atuando aí dentro da educação básica, eu preciso necessariamente ter uma graduação. Então, isso já é um ponto que favorece aos professores aí, isso é algo que a gente vai precisar ter, que a gente já tem, que bom. Todo o processo de criação, de manutenção, dos padrões de qualidade, então a gente vai ter a União trabalhando com isso, então a gente tem o Fundeb atuando com isso, então a gente vai ter essa manutenção aí do sistema de educação sempre ocorrendo. Então, isso é algo que isso vai permanecer. Então, eventos de complementação para melhorar o sistema de ensino, tudo isso vai se manter sim, isso facilita bastante para a gente. Quando a gente fala dos nossos processos aí aos problemas sociais que a gente tem, ao acesso, à implementação do ensino médio, quando a gente teve uma explosão, na verdade, do crescimento, a gente teve uma explosão do ensino médio, um crescimento muito, muito grande, uma oportunidade de vagas muito grande, mas isso começou a ver que foi seguido de uma queda. E essa queda veio por vários outros problemas. Então, por exemplo, a questão da baixa escolarização. Então, vou iniciar a educação de jovens e adultos com ensino médio, mas tem gente que não tem nenhum fundamental. Então, a gente já tem eventos de baixa escolaridade aí. O elevado índice que a gente tem de distorção de idade. Então, uma pessoa que quer voltar para o ensino médio está com 70 anos. Quer dizer que ela não consegue? Não é isso. Quer dizer que ela sofre por várias barreiras de idade, várias barreiras culturais aí. Tchau. Exatamente.
Então aí a gente vai ter a questão da distorção da idade, né? Então, é um item que a gente já falou. A relação de aluno por turma, então isso é um problema também. Então, a quantidade de alunos que a gente vai ter aí dentro de cada sala, isso acaba causando momentos aí em que ocorre o processo de evasão. A questão salarial dos professores, raramente a gente tem algumas exceções, certo? Em que a gente consegue ter uma valorização bacana, pode ser na rede privada, principalmente, mas em alguns momentos isso acontece. Pode ter eventos em que a gente não tem uma formação mínima dos professores, então isso é um desestimulante, realmente, para o desenvolvimento do ensino médio. As questões que a gente tem envolvendo a infraestrutura, a própria unidade de ensino, aí, então tudo isso é um fator que vai estar influenciando para a gente. Em termos de soluções que a gente pode considerar, se tivesse políticas públicas aí que atuassem de maneira a incentivo financeiro realmente. Então, programas sociais. Então, a gente tem que começar a parar de ver programa social como sendo algo ruim. Programa social é o que manteve a gente por pelo menos grande parcela da população aí. Então, isso é algo que a gente precisa ter. Metodologia que seja mais adequada aí para atender a educação de jovens e adultos. Então, para atender o pessoal que trabalha aí o dia todo e à noite vai tentar concluir o ensino médio, o ensino fundamental. Então, a gente precisa ter uma metodologia diferenciada e uma moldagem aí no Plano Nacional da Educação, né? Então, a gente tem que começar a ver que a gente precisa atender as características do público que a gente quer atingir. A gente precisa ver que a gente precisa dessa transformação, a gente precisa que essas mudanças aconteçam aí. Em conclusão, a gente vê que todo o processo aí que a gente necessariamente precisa é uma ampliação do ensino médio, né? Que ele seja mais ampliado em termos de conteúdos, em termos de práticas escolares. Então, tudo isso precisa ser reformulado aí para a gente. O investimento, principalmente nos professores e nas instituições, para contribuir com tudo isso que a gente está querendo. E os eventos da relação de custo-aluno, né? Então, a gente começa a ver que aluno não pode ser visto como gasto, né? Ele tem que ser visto como investimento e não como só questões de custo. Certinho? Qualquer dúvida, vocês me gritem aí.